Boa noite, amigos, boa noite a todos, amigos, famílias, parentes, boa noite. Bom, segundo vídeo, segundo capítulo do livro de Mateus, vamos juntos nessa jornada até o fim. Espero que vocês continuem, perseverem na leitura e nas orações. E vamos juntos, ok? Antes de começar a leitura de hoje, eu queria dizer para vocês que eu vou continuar então assim mesmo, com um vídeo, tentar fazer no menor tempo possível, porque demora muito para colocar. O primeiro eu fiquei mais de 1 hora tentando e o Facebook caía e eu tentava de novo, não carregava, enfim. Mas eu vou continuar assim, porque ainda não me sinto seguro ainda em fazer uma live. A live acho que é alguma coisa para pessoas muito evoluídas, eu ainda não cheguei lá não. Então, por enquanto, vamos continuar no vídeo mesmo, você vai acompanhando daí, tá bom? Eu vou ficando mais seguro aqui e é isso. Para facilitar, porque como eu posto também muitas coisas no Facebook, para facilitar, o que eu fiz? Eu já tinha um canal, na verdade, só que eu nunca coloquei nada lá no YouTube. E aí depois, se vocês quiserem rever e ver sequencialmente, né? Primeiro vídeo, segundo vídeo e tal, sem ter que estar procurando na minha timeline do Facebook, você iria ali então no YouTube e estaria tudo juntinho. O nome que eu coloquei lá é o mesmo que eu tenho falado aqui para vocês, que é o nosso tema, Evangelho Simples, Alimento de Verdade. Meu nome é Elvis Eduardo, aí aparece lá. Mas eu vou sempre postar aqui no Facebook. Eu sou leigo nisso, pessoal, não sei muita coisa de internet, de computador, não. E daí eu pensei que poderia ir, né, no WhatsApp da família e tal, não foi. Aí por isso mais que eu tive que recorrer a esse recurso aí do YouTube. Peço a compreensão de todos, mas está lá no YouTube e está aqui também no Facebook. Vamos começar, gente? Capítulo 2 do livro de Mateus. Pega a sua Bíblia, seja qual for a tradução. Normalmente as que mais se encontram é João Ferreira de Almeida, como eu falei para vocês anteriormente. Só que eu vou ler a minha Bíblia King James, ok? Mas não compromete nada a sua compreensão, pelo contrário, enriquece mais ainda, porque você ouve e aí você lê também, de repente tem uma outra palavra ali, um sinônimo, e fica, eu acho que quanto mais conhecimento, melhor. Sem muito mais delongas, vamos lá, capítulo 2. Anteriormente, então, nós lemos sobre a linhagem do Messias, o sonho, né, do José, da Maria, a notícia do nascimento. E aí, vamos continuar. O título que está na minha é A Visita dos Sábios do Oriente. Em algumas está Magos, mas Magos tem uma denotação meio diferente. Eu acho que para melhor compreensão daquilo que eu proponho aqui na palavra, eu acho que essa tradução fica boa também. A Visita dos Sábios do Oriente. Enfim, vamos lá. Começando então, versículo 1, capítulo 2, ok? Relembrando. Após o nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém. Quem eram esses sábios? Esses sábios, gente, eram um grupo de sacerdotes babilônicos, reconhecidos como mestres. Eles eram astrônomos também, né, que se dedicavam ao estudo da medicina e da astrologia, ok? Medicina, astrologia.
não há comprovação bíblica de que eram 3, nem de seus nomes, apesar deles terem dado os 3 presentes, que eu acho que é por causa disso que gera essa interpretação aí de que seriam 3, mas enfim, isso é o que menos importa. O importante é a gente saber que esses sábios eram estudiosos, reconhecidos como mestres e que estudavam medicina e eram astrônomos, eram astrônomos. Acho que astrônomo e astrologia é diferente, né? Mas enfim, esses aqui eram astrônomos. Não sei muito bem sobre isso. Vamos continuar. 2. E eles indagavam, né? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos sua estrela. Eles estudavam, né? Os astros, as estrelas e tal, enfim. E viemos adorá-lo. Então eles perguntam, né? Eles ficam se perguntando ali. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes, 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E toda Jerusalém com ele. Por que toda Jerusalém com ele? Porque o rei Herodes era o conhecido como o cão, entendeu? Ele era violento, ignorante, ele já tinha matado esposa, alguns filhos. Então todo mundo já sabia, né? Quando ele ficava nervoso, ia dar ruim. Como fala no Rio, ia dar ruim. 4. Aí o que o Herodes fez? Ficou furioso, toda Jerusalém também, né? Ficou perturbada. 4. E tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Então Herodes também já conhecia a história, que estava lá na lei, né? E com essa aí dos mestres, dos sábios do Oriente, ele ficou nervoso e queria saber, reuniu todo mundo e queria saber onde que tinha que nascer o Cristo. Os escribas, geralmente, pertenciam ao partido político dos fariseus, tá? Os fariseus é um grupo que a gente vai falar mais na frente, mas vamos focar nos escribas. Os escribas eram doutores da lei, eles eram estudantes profissionais, pagos para estudar e ensinar o povo. Eles ensinavam o povo a lei e as tradições rabínicas, ok? Também funcionavam como advogados públicos, sendo a eles confiada a administração da lei, né? E as tradições rabínicas, eles ensinavam isso tudo para o povo, funcionavam como advogados, sendo eles confiados à administração da lei e da ordem, pronto. Eles agiam como juízes também no sinédrio. Sinédrio vem do grego sentar-se junto. Era o tribunal dos antigos judeus, um supremo tribunal, supremo. Continuando. 5. Então Herodes perguntou, né, onde que havia de nascer o Cristo, e eles lhe responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. 6. O que o profeta escreveu? Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. 6. Quem foi o profeta que recebeu essa mensagem aqui? Que eles citaram aqui, que o Mateus, né, o livro de Mateus citou esse profeta. Miqueias, gente. Se você for lá no livro de Miqueias, 5:2, Miqueias 5:2, você vai encontrar lá: E tu, Belém, pequena demais, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Então o profeta Miqueias também recebeu essa profecia do Messias e por isso que ela foi citada aqui. 7. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse. Então Herodes chamou eles e falou: Ide, perguntai diligentemente pelo menino,
E quando o achardes, comunicai-me, para que eu também vá e o adore. Após terem ouvido o rei, o 9, tá, gente? Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, né? E a estrela que tinham visto no Oriente. Eles seguiram então aquela estrela que mostrou para eles que tinha nascido o filho do Eterno, né? E foi adiante deles até que finalmente parou, a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Olha que interessante. No 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, ficaram muito, muito felizes, porque a profecia estava se cumprindo, eles estavam estudando, e que coisa maravilhosa, né? Eles terem a oportunidade de ver o Filho do Altíssimo, ainda bebê, né? O Deus menino, né? 11. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe. E o que eles fizeram? Prostraram-se. Eles, prostrando-se, o adoraram o menino. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes. Quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Presentes valiosos, né, preciosos, e com certeza cada um com seu significado, porque tudo na vida, gente, tudo tem um significado. A gente é que não sabe interpretar. Mas quem estuda, seja qual for o que você está estudando, você vai tendo confirmações ao longo do tempo. E quem estuda vê significado em tudo. Quem estuda a palavra, mais ainda, porque a palavra é nas coisas simples. Às vezes a gente problematiza, né? Não sei se a gente complica muito as coisas, mas o evangelho é muito simples, a palavra do Senhor é muito simples. Não precisa de muito para interpretar. Aliás, precisa de muito para interpretar, que é um coração sincero, um coração puro, no sentido de não sei de nada, Senhor, me ensina, por favor. E ouvir, Deus fala, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Então, até uma formiga, se você olhar com os olhos do Eterno, até uma formiga tem um significado, ela passa uma lição para a gente. Imagina a palavra mesmo em si e as profecias do Messias e os sinais, enfim. Mas, mantendo o foco aqui, ouro, incenso e mirra. Ouro é um metal precioso, né? O significado era: você será um rei. Forjado no fogo, o ouro é forjado no fogo, a gente pode dar essa interpretação, e é isso. O Senhor, a gente já sabe, né, da história do que aconteceu com Jesus, mas em princípio o ouro tem um significado de realeza, né, de nobreza, e Jesus era, né, apesar de estar ali tão frágil, num lugar tão simples. Incenso, representação de um reinado espiritual, né? Incenso é comparado à oração. Se você for lá em Salmos 141:2, você vai ver que o rei Davi disse: suba a minha oração como incenso, né? Então, a representação de um reino espiritual, porque o reino do Senhor não era deste mundo, ok? Não é deste mundo. E tem também, sem citar também, entrar muito em detalhe, dos serviços do sumo sacerdote, da queima de incenso e tal, com o Senhor Jesus, na nova aliança, né, no Novo Testamento, a gente não precisará mais de intercessor, de alguém que ore por nós, que acenda incenso e tal. Através do Senhor Jesus, a gente chega, por meio dele, a gente chega ao trono, né, de Deus. Ele próprio falou isso, o próprio Messias falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao Pai senão por ele. Então Jesus é o sumo sacerdote, essa nova aliança aí representando então uma quebra de que o homem precisava de outro homem para chegar a Deus, né? Cada um, através de Jesus, chega ao trono de Deus. E mirra, né, por fim, né, o terceiro presente, uma substância, uma resina, um
óleo produzido por uma árvore, né? Uma palavra, mirra, uma palavra árabe que significa amargo. Deixa eu virar aqui, gente, meu auxílio. Significa amargo. É considerado um curador de feridas, antisséptico, anti-inflamatório. E aí, por quê? Representando o quê? Que a vida do Senhor não seria fácil. E que tanto ele ia curar feridas e curar pessoas e limpar, né, toda a sujeira do que os homens faziam, mas a vida dele não seria fácil também, né? Apesar da estrela ter brilhado e ser ele o filho do Altíssimo, ele sofreria toda a dor revelada ao rei Davi. Se você for lá ver em Salmos 22, descreve todo o sofrimento do Messias. É incrível, vocês podem ler lá que vocês vão ver que não tem como não ter sido inspirado por Deus e não tem como não ter relação com o que o nosso Senhor, o Senhor Jesus passou. Então o rei Davi também um dos que recebeu essas profecias, né? Teve essas visões aí do que aconteceria com Jesus. Vamos continuar? 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para juntos de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. A gente está ouvindo muito falar sobre sonhos, né? Deus falando sobre sonhos, alertou José sobre sonhos, e José levanta e vai, vem, vai, enfim. E aí, eu estava pensando, se você já teve um sonho que você tem certeza que foi revelação do alto, revelação de Deus, eu acho que seria interessante, não só para mim, mas para outras pessoas também, para todos que pudessem ler. Se você puder e quiser compartilhar, fica à vontade, por favor, comenta. Eu já tive também meus sonhos, que não tem como não ter sido do Senhor, do Eterno. Já tive minha experiência desde pequeno, desde criança, e o sonho também é uma maneira que Deus encontra para se revelar. E aí importante você sempre orar, não só quando acordar, mas também quando for dormir, tá? Porque a gente vai dormir, a gente sabe nem se acorda, né? Tem gente que vai dormir e não sabe nem se acorda. Então é bom que você esteja preparado, né? Pede perdão ao Senhor pelos seus pecados, fala com Ele, agradece a Ele, não deixa, gente. Sempre antes de dormir, fala com o Senhor, fala com o Eterno, esteja pronto porque a gente não sabe de nada nessa vida. Continuando, 13. A fuga para o Egito. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. 15. E esteve lá até a morte de Herodes. Então, ele ficou no Egito até a morte de Herodes. E sua mãe? Cadê? Não, morte de Herodes. E assim se cumpriu, então, o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Não dá tempo, mas se você quiser, você pode ir em Oséias 11:1. Esse profeta que foi citado aqui não foi mais o Davi, agora foi, não foi o rei Davi, né? Agora foi o Oséias. Você foi em Oséias 11:1, lá você vai ler: e do Egito chamei o meu filho. 16, né? Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em toda a circunvizinhança, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Olha quantos profetas a gente está vendo só nesse capítulo, o cumprimento das profecias. Agora, o que foi dito pelo profeta Jeremias? No 18, cita: ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. Então olha que coisa triste, gente. Herodes mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. O retorno para Israel. Após a morte de Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhes: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel,
porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. José, ser humano, um homem, teve medo. Aconteceu aquilo tudo lá, Herodes mandou matar todo mundo, ele sabe, o filho com certeza sabia da história do pai, ele ficou com medo. Mas, contudo, tendo sido avisado em sonho por divina revelação, seguiu para as regiões da Galiléia. 23. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré. Cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Nazareno, gente, quer dizer desprezível ou desprezado, Nazaré era o lugar mais improvável para a residência do Messias, do ungido do Eterno, libertador do povo de Israel. E aí é interessante saber que, imagina quem estudava a lei, os sinais e tal, e às vezes a pessoa fica, acho que era meio complicado eles entenderem, como é que vai estar em Nazaré, quer dizer, vai estar num lugar, aí vai estar em outro e tal, mas não tem dificuldade quando acontece, O conhecimento, quando é revelado, quando os olhos se abrem, tudo se torna simples. E tem muitas dúvidas em nossas cabeças, muitas coisas mesmo. Por exemplo, quando eu leio, quando a gente vai ler, quando a gente pega Apocalipse para ver, são coisas assim que você não consegue explicar e nem entender, E acho que quando acontecer, com certeza, e a palavra fala isso, a gente enxerga metade, Quando vier o todo, tudo vai se esclarecer, a gente vai enxergar perfeitamente, vai entender perfeitamente, nossa mente é limitada no momento, mas o pouco que a gente sabe, com certeza, faz muita diferença na nossa vida. E então, gente, o rei Davi, Isaías, o livro de Oséias, Miqueias, esses que foram citados aqui só nesse capítulo, eles foram iluminados pelas profecias a respeito do Messias. Nos mostrando então assim, o que nós vemos com isso? Que o Eterno nos ama, ainda que não mereçamos, Ele nos ama, e é pela graça. O Novo Testamento, a Bíblia, enfim, a gente entende que é pela graça, como que um Deus vem, encarna, nessa terra, viver como um homem, nos ensinar como deveria ser um cidadão dos céus, um modelo de homem, que Cristo é o exemplo, e por amor a nós, a gente não merece, mas é pela graça. Ao longo da história, gente, ele se mostra, ele se revela, ele ensina seus planos, Ele mostra, ele nos revela seus planos, ele nos ensina a não nos desesperarmos, ainda que soframos, porque José também sofreu, ele se desesperou, ele temeu, só que ele confiava, José e Maria, ok? Maria é um papel super importante, fundamental na vida do Messias, criou ele, com certeza o Senhor Deus viu nela muitas qualidades para escolhê-la, não foi à toa que ela foi escolhida como mãe do Messias, nem José, mas eles eram humanos, e sentiram medo, mas Deus falava com eles, revelava a eles por sonhos, e enfim, e eles puderam então experimentar e ver, a maldade dos seres humanos ali, mas eles tinham, apesar de temer, eles tinham a certeza de que Deus cuidava deles, de que o Senhor cuidava deles. E é esse sentimento que a gente tem que guardar. A gente vê que a maldade dos poderosos não é algo restrito só àquele tempo. Hoje a gente vê muito bem isso. Não é preciso nem citar, nem entrar em detalhes, a gente vê o que está acontecendo, a maldade dos poderosos, pessoas morrendo, povos sofrem, Quantas famílias choraram por terem perdido seus filhos pequenos aí, meninos abaixo de 2 anos, soldados entrando e matando a fio de espada, quanto sofrimento, quanta dor, E aí? Não é muito diferente do que vivemos hoje, mas a gente tem 2 opções: ou viver desesperado, ou não acreditar em nada, ou se encher de dúvidas e desespero, ou a gente confiar,
A gente tem que confiar que existe um Deus que tem o controle de tudo, o Deus do impossível, né? O Deus do impossível, e que Ele nos ama. A gente tem que confiar nesse amor. Mas para isso é preciso a gente ter fé, né? Que é a certeza das coisas que se esperam. Como eu consigo fé? Eu não tenho fé, não acredito. Eu acho até bonito quem tem fé. Eu não tenho o suficiente. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, o Senhor te fez ficar aí esses 25, 27 minutos me ouvindo, né, falar. Se Ele permitiu que você chegasse até aqui, Ele com certeza tem propósito na sua vida. Ele que te sustenta, Ele que alimenta a tua alma, que quer fazer bem ao teu coração, que vê que você sofre, suas dores, suas dúvidas. Ele te ama, e Ele diz que Ele tem um propósito para a sua vida. Assim como teve com José e direcionou ele, Ele nos direciona. Então, é isso. Vou me alongar muito por causa do tempo, mas no próximo vídeo, então, a gente continua com a leitura do 3º capítulo, ok? Lemos então o 2º. Nós vemos a visita dos sábios do Oriente, a procura, né, para o nascimento do Senhor, do Messias, os presentes que eles deram, que eles levaram, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, abaixo de 2 anos, dos meninos, e o livramento do Senhor. Que o livramento do Senhor chegue à sua casa, à sua família e a nossa, né? E estamos juntos, vamos continuar juntos. Ore por mim, estou orando por vocês, não só pelos que assistem, pelos que curtem, pelos que comentem, mas que todos que o Eterno alcançar através desse vídeo, através da nossa vida, da sua vida, que compartilha, enfim. Estamos aqui por um propósito, nos alimentarmos espiritualmente, agradarmos o coração do nosso Eterno, porque com certeza Ele ama quando a gente para um tempo para ouvir sobre a sua palavra, e que Ele reine em nossas vidas, e que a luz dele brilhe em nossas vidas, onde quer que estejamos, seja numa manjedoura, seja num lugar super confortável, onde você for, onde a vida permitir você entrar, que você não esqueça de que você não é nada sem o Eterno, sem a misericórdia do Senhor. Que elas te alcancem, ok? Tamo juntos e até a próxima, pessoal. Mais uma vez termino citando o que cito sempre: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E essa palavra nos fortalece. Capítulo 3, no próximo vídeo. Que o Eterno abençoe a sua vida. Um forte abraço. Ore por mim que eu oro por você. Beijo. Excelente noite.